do Calvário por mim e por você. Aleluia, aleluia. Falei muito sobre os feitos do Senhor, sobre a sua vida este ano, mas às vezes é importante a gente lembrar que alguém foi para a cruz no meio do seu lugar. E quando a gente olha para a cruz, não vão faltar motivos para a gente agradecer. Como essa canção que vocês acabaram de ouvir, que vocês já conhecem essa canção, o vídeo é até um vídeo bem antigo, né, a qualidade antiga, as roupas das pessoas, se você percebe que é antigo o vídeo, mas é uma música antiga, mas que traz uma verdade que é muito atual. Nós devemos agradecer por tudo que Deus tem feito, por tudo que Ele vai fazer, pelas promessas e por quem Ele é, nós devemos agradecer ao Senhor. Então, se em algum momento da sua vida você acha que você não tem motivo para agradecer, olhe para a cruz e lembre que Jesus morreu no seu lugar. Olhe para a cruz e lembre que Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Olhe para a cruz e lembre que Jesus morreu para revelar o valor que nós temos para o Pai. Muitas das vezes, nesse mundo que a gente vive, as pessoas não valorizam quem nós somos. Mas Deus, Ele nos ama tanto que Ele mandou o Filho dele morrer na cruz por mim e por você. Então, você vale um Deus crucificado. A sua vida custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, então seja grato a Ele pelos feitos dele na sua vida. Amém? Vou compartilhar com vocês aqui mais uma tela, que é a tela da palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. Ela está em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que fica mais fácil para vocês verem. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, seu capítulo 3. O versículo que Deus colocou em meu coração já faz alguns dias é o versículo 5. Quando você achar aí na sua Bíblia, você me fala aí, escreve aí nos comentários, achei. Para a gente poder ler junto. Bom? Glórias a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 5. Estou compartilhando a tela com vocês, mas também estou aqui, ó, minha Bíblia de papel. Gosto muito da Bíblia digital que a gente tem no celular, computador, tablets, mas eu sempre aconselho que você leia a Bíblia física. Importa que você leia a Bíblia, seja ela física ou de papel, leia a Bíblia, não importa. Mas se eu posso te dar um conselho, além do ler a Bíblia, leia a Bíblia física. Porque lendo a Bíblia física, você não tem distrações com notificações, você não corre o risco de quando você vai para a igreja e o pastor, quem está pregando ali, fala, abra a Bíblia em tal livro, você não fica perdido. Então, leia a Bíblia e se puder, e se tiver, leia a Bíblia física, porque vai ser muito melhor para você com relação ao estudo, com relação a acompanhar o culto. Enfim, se puder, opte pela Bíblia física. Vai te ajudar bastante. Mas se você tem algum problema de visão que te impossibilite de ler a física, leia no celular mesmo ou no tablet, também não tem problema, importa é ler a palavra do Senhor, tá? Vou estar lendo aqui o texto. Versículo 5 diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa capacidade vem do Senhor. Tá? Então, vou fazer uma breve oração sobre essa palavra, e na sequência eu vou estar compartilhando com vocês. Senhor, mais uma vez me coloco na tua presença como um instrumento em tuas mãos. Quero te pedir que pela tua misericórdia me usa, Senhor, para falar esses corações que estão aqui me ouvindo. Senhor, me usa para falar o teu recado para a tua igreja nessa noite de hoje. Que a inspiração do teu Espírito Santo seja derramada sobre a minha vida. Que a unção fresca do teu Espírito Santo seja derramada sobre a minha vida. Que o Senhor possa repreender toda e qualquer retaliação ou interferência nessa reunião, mas que a tua palavra alcance os corações pelo qual ela foi destinada, Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Repreende desde já todo e qualquer empecilho na conexão, na minha, nas dos meus amigos.
repreende as distrações, repreende o roubador da semente. Eu quero te pedir que se eu possa estabelecer a tua paz e a tua glória, onde quer que a minha voz chegue, Senhor. Que os céus toquem a terra nessa noite de hoje. E que a tua glória seja manifestada do início até o final dessa palavra, Senhor. Que o Senhor possa fazer infinitamente mais, porque eu sou limitado, mas o Senhor é ilimitado. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Deixa eu aparecer aqui para falar com vocês. Na sequência, eu boto a palavra de novo aqui. Como eu falei para vocês, Deus colocou em meu coração esse texto de 2 Coríntios, já faz alguns dias. Tá? É um texto que não é desconhecido para mim. É um texto que, em outro momento da minha vida, da minha jornada de fé, Deus já tinha me trazido esse texto. Inclusive, na reunião QCS também, dos anos anteriores, já preguei esse texto. E Deus trouxe esse texto mais uma vez ao meu coração. E eu confesso que eu fiquei pensando, Senhor, o que é que o Senhor quer falar com esse texto para mim? Você já trouxe esse texto para mim em outro momento. O que é que o Senhor quer de mim a partir desse texto agora? E o que o Senhor falou no meu coração sobre esse texto é que esse texto vai ser o meu lema e o lema da nossa reunião para o ano que vem. Eu vou ler mais uma vez aqui para vocês, que fala assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus. E o que ficou para o meu coração, como eu falei, como um tema para o ano que vem, que vai ser o tema também da nossa reunião, é a nossa capacidade vem de Deus. O tema do QCS para o ano que vem é a nossa capacidade vem de Deus. Como eu falei no começo, é uma carta de Paulo, que Paulo escreveu aos Coríntios, essa é a segunda carta. Então, Paulo já tinha escrito uma carta à igreja de Corinto, e essa carta é a segunda carta que Paulo escreve. E qual é o contexto que esse versículo 5 ele está inserido? É o contexto em que Paulo ele está defendendo o seu apostolado. Paulo ele é um apóstolo que ele não viu Cristo em carne e osso, ele viu Cristo, ouviu a voz de Cristo, na verdade, no caminho de Damasco. Se você ainda não conhece a história de Paulo, eu vou falar para você de forma bem breve aqui, alguns pontos da história de Paulo. O Paulo, ele era um homem judeu, tá? Convertido ao judaísmo, e ele pertencia a uma classe religiosa da época conhecida como os fariseus, tá? Então, ele era um fariseu, que era uma das classes religiosas de maior relevância naquele contexto ali do Israel antigo. Então, Paulo ele era um fariseu. E além de ser um fariseu, Paulo ele era um homem muito culto, tá? Paulo ele era um homem poliglota, era um homem que falava várias línguas e era um homem muito inteligente. Na classe das pessoas que estudavam ali com Paulo, né, dentre os fariseus, os alunos ali que aprendiam com seus mestres, Paulo ele era um homem que se destacava. A Bíblia vai falar que o apóstolo Paulo, ele mesmo vai dizer que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E Gamaliel, ele era um dos mestres mais conceituados do mundo antigo. Ele era um mestre da lei, um doutor da lei, muito conceituado. Era o equivalente a você ter uma graduação. Pensa uma graduação aí que você acha que é muito relevante. Sei lá, talvez Harvard, Yale, aqui na Bahia, talvez uma federal. Era mais ou menos desse nível aí para cima que Paulo era, no sentido religioso. Ele era treinado pelos melhores daquela época, que era Gamaliel. Então, esse Paulo, que era um homem poliglota, muito culto, ele era um judeu e ele passou a perseguir uma nova religião que estava surgindo, que era a religião dos seguidores de Jesus. Ele, como judeu, ele acreditava que os seguidores de Jesus eles eram uma seita. E ele, como judeu, ele deveria combater aquela seita. E a Bíblia diz no livro de Atos que Paulo ele pede cartas para que ele pudesse ir perseguir esse novo movimento que está surgindo. E esse Paulo ele pega cartas, ele vai em busca de perseguir a igreja de Jesus Cristo, vai perseguir os cristãos. E a Bíblia diz que Paulo ele está indo num caminho chamado Damasco, e quando ele está indo perseguir a igreja de Cristo, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É interessante que Paulo ele não estava perseguindo Cristo diretamente. Ele estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo a igreja.
E eu aprendo com esse texto o seguinte: quando alguém me persegue, essa pessoa está perseguindo a igreja de Cristo, está perseguindo a Cristo. Quando alguém ofende a igreja, não está apenas ofendendo a igreja, está ofendendo o dono da igreja, e esse dono da igreja é Cristo. Então, Paulo queria perseguir os cristãos, só que o que Paulo não sabia é que os cristãos eles tinham um dono, e o dono dos cristãos ele era ciumento. Ele era tão ciumento que ele se apresentou para Paulo no caminho de Damasco. E me chama a atenção que Paulo, como eu falei para você, ele era um homem muito culto, muito conhecedor, é um homem que dominava a Torá, né, que é a lei, né, de forma muito fácil, ele manejava bem a lei, ele é o conhecedor da lei, mas é interessante que quando ele ouve a voz de Jesus ali que fala com ele, Paulo fala assim: quem é, Senhor? Ou seja, Paulo conhecia a lei de Deus, mas não conhecia o Deus que era o dono da lei. Ele conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia o Deus que é a palavra. Ele passava pelo caminho de Damasco para perseguir o povo de Deus, mas ele não conhecia aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero te dizer, não basta apenas conhecer a Bíblia, tem que conhecer o Deus que inspirou a Bíblia. Não basta apenas conhecer a letra da palavra, é necessário ter relacionamento com o Deus da palavra. Não basta apenas ouvir uma pregação ou ouvir um louvor e não ter envolvimento, é necessário ter envolvimento com Deus. Porque o salmista vai dizer assim: provai e vede que o Senhor é bom. Deus é um Deus relacional. Ele não quer que eu e você se relacione com ele à distância, não. Ele quer que eu e você se relacione com ele de perto. E Paulo, ele conhecia o Deus a partir da lei, mas não conhecia Deus como ele realmente era. E a partir do momento que aquele homem que era um perseguidor da igreja, ele ouve a voz de Jesus, ele vê um clarão no céu, e a Bíblia diz que ele fica cego. E a Bíblia diz que Paulo ele é conduzido à casa de um homem chamado Simão, e ele fica ali durante alguns dias, jejuando e orando. E o Senhor Jesus aparece a um homem chamado Ananias e fala assim: Ananias, visto que te envio a um homem chamado Paulo, Saulo de Tarso, vai lá porque ele é para mim um vaso escolhido. E Ananias, a princípio, ele reluta porque Paulo, como eu falei para vocês, ele era um perseguidor da igreja. Tem um outro detalhe da história de Paulo que eu não contei ainda para você. Paulo, ele foi cúmplice de um homicídio. As escrituras dizem que os religiosos pegaram um homem chamado Estevão para apedrejar esse homem porque consideravam ele um herege, e Paulo segurou a capa daqueles que apedrejaram a Estevão. Paulo ele foi cúmplice daquilo que aconteceu a Estevão. Então, Ananias, ao ouvir que o Senhor Jesus estava mandando ele ir falar com Paulo, ele teme porque ele pensou: se esse cara participou da morte de Estevão, o que será que esse cara não pode fazer comigo? Mas tem uma coisa que eu aprendo com Deus: se Deus manda, ele garante. Vou repetir aqui isso aqui. Se Deus manda, ele garante. E Deus falou assim para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E Ananias obedece à voz do Senhor. E quando Ananias chega lá, na casa de Simão, que Deus mostrou para ele que era para ele ir lá, ele encontra Saulo, cego, sentado ali. E ele chega e fala assim: irmão Saulo, o Senhor que apareceu para você na estrada de Damasco me mandou vir aqui orar por você. E Ananias estende as mãos e ora por Saulo, e a Bíblia diz que naquele momento que ele orou por Paulo, né, as escamas dos olhos de Paulo caiu e ele passou a enxergar. A Bíblia diz que escamas caíram dos olhos dele, mas não foram apenas escamas físicas que caíram dos olhos de Paulo. Foram escamas espirituais que caíram dos olhos de Paulo, porque assim sou eu e você. Muitas das vezes nós somos como esse Paulo terrível, que participa ou deseja até o mal das pessoas. Mas uma vez que Jesus nos encontra, as escamas dos nossos olhos começam a cair, e a gente passa a enxergar a vida por uma outra ótica. Onde a gente, numa situação, a pessoa faz algo, a gente gostaria que essa pessoa pagasse pelo mesmo mal, hoje a gente oferta para essa pessoa o perdão. Antigamente a gente olhava a vida por uma ótica do ódio, hoje a gente olha a vida pela ótica do amor. E assim foi com Paulo. As escamas dos olhos dele caem, e a partir do momento ele deixou de ser um perseguidor e abraçou a causa que ele perseguia. Eu quero te dizer uma coisa: não desista de orar
pelas pessoas que você ora. Para Deus não tem coração duro. No tempo oportuno, Jesus Cristo pode se revelar para essa pessoa. A escama dos olhos dessa pessoa pode cair. Jesus Cristo pode tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, porque Jesus converteu a Paulo. Será que ele não tem poder o suficiente para converter a pessoa que você ora? Ele tem todo o poder. E se ele quiser, acontece. Então, esse Paulo que eu falei para você, que foi um perseguidor, que ficou cego, voltou a enxergar, é esse homem que está escrevendo essa carta que eu estou falando com você. Vou compartilhar mais uma vez com você aqui os versículos dessa carta, tá? E esse Paulo, que conhecia essa lei que eu falei para você, escreveu a primeira carta aos Coríntios e escreve também a segunda. E como eu falei, esse versículo que eu li para você está inserido num contexto. E que contexto é esse? Esse contexto começa a partir do versículo 14 do capítulo 2. Se você puder, olha comigo aí, na sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 14. Eu vou estar lendo aqui para a gente não perder muito tempo, para a nossa reunião não ficar muito tarde, não acabar muito tarde. Que diz assim, ó. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Aí, versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que estão sendo salvos, quanto para os que estão se perdendo. Versículo 16. Para com estes, cheiro de morte para a morte, e para com aqueles, cheiro de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer todas as coisas? Versículo 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercandejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Então o apóstolo Paulo ele começa dando graças a Deus. Olha o que eu falei sobre agradecer a Deus pelo que Deus faz. O apóstolo Paulo ele começa dando graças a Deus pelo que Deus faz. Então ele fala assim: graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz à vitória. A nossa vitória está em Cristo. Cristo é a nossa vitória e Paulo ele entendia isso. Uma vez que Paulo foi convertido a Jesus, ele entendia que a vitória dele não se baseava na lei que ele defendia com unhas e dentes. Não se baseava na obediência radical à lei, não. Ele entendia que agora a vitória dele estava em Cristo, no Cristo que ele perseguia. Então nós obedecemos a Deus sim, mas nós obedecemos porque nós já somos vitoriosos. Nós não obedecemos para ser amados, nós obedecemos porque fomos amados. Nós não obedecemos para ser perdoados, nós obedecemos porque fomos perdoados. Nós não obedecemos para sermos aceitos, nós obedecemos porque fomos aceitos. O evangelho é sobre isso. É sobre Deus que entregou seu filho como tudo para nos resgatar mesmo quando nós não tínhamos nada e nos fazer participantes da glória dele, herdeiros dessa glória. Ele fala que esse Cristo nos traz vitória. E ele fala assim, porque por meio de nós ele manifesta a sua fragrância. E interessante que ele fala assim, a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Então, o que Paulo estava dizendo? Por onde ele passava, exalava um perfume. Eu não sei quantos aqui gostam de perfume, tá? Mas aqui na minha rua é interessante que eu moro aqui na rua que é um beco, e as pessoas passam aqui na rua o tempo todo. E é interessante que algumas pessoas passam aqui na rua perfumado e o perfume entra dentro de casa. Passa um cheiro de perfume, você fala assim, rapaz, a pessoa ali tá cheiroso, tá cheirosa, viu? Então, é o paralelo que Paulo faz. Ele usa essa figura do perfume para exalar a essência de Cristo na minha vida e na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Existem cheiros espirituais, tá? Deixa eu beber uma água aqui. Existem cheiros espirituais. Lembra que eu falei sobre você ofertar sua gratidão a Deus, sua oração, sua adoração? A Bíblia diz que as orações dos crentes, dos santos diante do Senhor é como incenso. Então, quando a gente ora a Deus, a gente adora a Deus, Deus, ó, sente o cheiro da nossa adoração.
Sente o cheiro da nossa oração. Você pode olhar na Bíblia que eu estou falando aqui, tá? Se não acreditar no que eu estou falando, pode olhar na Bíblia que é verdade o que eu estou falando. E Paulo estava falando que o conhecimento que nós temos de Deus, o relacionamento que nós temos com Cristo, exala um perfume. E o perfume é parecido com o perfume do lírio dos vales, é o perfume de Jesus. Então ele estava falando que aonde ele passava, o perfume ia com ele. Da mesma forma que passam alguns vizinhos aqui perto de mim, os vizinhos passam cheirosos, né? Quando você passa pelos lugares, você deixa um aroma nesse lugar. E eu quero te perguntar, onde você passa, você exala o perfume ou você exala odores? Quando nós estamos com Cristo, caminhando com Ele, nós exalamos o bom perfume. E como é que a gente percebe esse bom perfume? As pessoas se sentem confortáveis conosco. As pessoas, elas celebram a nossa presença nos lugares. Eu estava falando aqui que sexta-feira eu fui na igreja do Mateus, que é um amigo meu, estava lá com jovens, e eu fui muito bem recebido. Na verdade, sempre sou muito bem recebido naquele lugar. E sou bem recebido naquele lugar porque a igreja, nós somos bem acolhidos na igreja, mas também porque em mim existe o perfume de Cristo. Então, as pessoas gostam de estar perto de mim porque eu exalo o perfume de Cristo. Mas eu não sei se você já passou pela experiência de estar perto de alguém que é morador de rua e não toma banho. É um fedor insuportável. Não sei se você já passou por essa experiência de participar de uma ação social ou de passar num lugar onde tem moradores de rua. Fica um fedor muito forte. E, assim, quem que gosta de ficar perto de uma pessoa que está fedendo? Me fala aí. Quem gosta de passar horas e horas com alguém que está fedendo? A gente não gosta porque o fedor não é o estado natural do ser humano. O ser humano ele deve tomar banho, deve se cuidar. Então, é necessário que um bom perfume seja exalado. Mas quando nós não estamos caminhando com Cristo, espiritualmente falando, esse tipo de mau cheiro que a gente exala. Tem pessoas que usam os melhores perfumes. Não sei quais são os melhores, tá? Mas eu vou chutar aqui os perfumes franceses. Ah, os melhores perfumes. Estão muito bem fisicamente cheirosas, mas espiritualmente falando, as suas ações fedem diante de Deus. Os seus comportamentos fedem diante do Senhor. As suas ações são como um mau cheiro perante o Senhor. Mas quando nós estamos em Cristo, nós exalamos o bom perfume. Lembra que eu falei aqui agora há pouco sobre moradores de rua? Totalmente possível alguém estar fisicamente exalando odores, mas se ele caminha com Cristo, ele exala o bom perfume de Cristo. Não sei se você já passou também por essa experiência de ver alguém, morador de rua, tá? E você olha para aquela pessoa e você vê assim uma beleza naquela pessoa assim, inexplicável, um brilho inexplicável. Já passei por uma experiência assim de ver uma pessoa linda, 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 linda mesmo assim, tá? A pessoa não tinha um dente na boca. Você tem noção? Não tinha um dente na boca, cabelo bem grisalhozinho assim, moradora de rua. Mas foram as pessoas mais lindas que eu já vi na minha vida. E o segredo da beleza daquela pessoa era Jesus Cristo. Ela servia Jesus Cristo. Então a beleza de Cristo estava naquela pessoa. E o bom perfume de Cristo também exalava na vida daquela pessoa. E o apóstolo Paulo falou: nós exalamos o bom perfume de Cristo. Só que tem uma coisa: esse bom perfume de Cristo que eu estou falando para você, Paulo ele diz assim: ó, esse bom perfume é perfume para os que estão na vida, mas é cheiro de morte para aqueles que estão no caminho da morte. Da mesma forma que tem pessoas que se agradam com a minha presença, com a sua presença, gente que não suporta crente, não gosta de crente. Que só a presença de um crente no lugar mexe com a pessoa. É porque não existe neutralidade no mundo espiritual. Tem cheiros que, infelizmente ou felizmente, vai incomodar pessoas. E Paulo estava falando aqui. Cheiro de vida para os que estão na vida, mas cheiro de morte para os que estão na morte. Então, da mesma forma que nós, tem pessoas que vão se agradar com a nossa presença, tem gente que não vai se agradar com a sua presença. E às vezes você não entende, porque às vezes no seu trabalho você passa por perseguições, você passa por olhares tortos, você passa por tramas, às vezes. É o cheiro do mundo espiritual.
Mas eu quero te lembrar que mesmo você passando por isso tudo, a sua luta não é com essas pessoas. Sua luta é com principados e potestades das regiões celestiais. O seu papel é continuar exalando o perfume de Cristo. Porque quem sabe Cristo não alcança essa pessoa e essa pessoa também passa a exalar o perfume de Cristo. E o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso, tá? Sobre exalar esse bom perfume de Cristo. Ele finaliza aqui essa primeira parte falando assim no versículo 17. Porque nós não somos como tanto outros que fazem mercado da palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Você acha mesmo que fazer mercado da palavra de Deus, ficar comercializando a palavra de Deus é coisa recente? Paulo já falava que lá atrás as pessoas já faziam isso. Então, sempre vai existir pessoas que fazem coisas erradas com a palavra de Deus. Mas Paulo disse: eu não sou como esses que fazem comércio da palavra de Deus, não. Eu, com ousadia e com coragem, eu anuncio a palavra de Deus diante de Deus. Porque tem uma coisa: essas pessoas que fazem isso, talvez elas se esquecem que elas vão ter que prestar contas a Deus daquilo que elas fazem com a palavra do Senhor. Eu estou pregando para vocês nessa noite, eu vou dar conta a Deus da minha vida. Da mesma forma como essas pessoas que fazem coisas erradas no evangelho, eu vou dar conta diante de Deus. Então, às vezes, tem pessoas que, por ver esses exemplos errados, não quer ser de igreja, não quer ser cristão. Eu quero te dizer muito pelo contrário. Por ver exemplos errados, queira você fazer a diferença que você espera ver no mundo. Queira você fazer a diferença que você espera na igreja, porque Paulo estava dizendo aqui, tem pessoas que fazem comércio da fé, mas eu não sou desses. E que você se posicione dessa forma. Porque assim, errado nós estamos vendo, mas onde estão os verdadeiros? Errado a gente vê, é só ligar o YouTube ou a TV, você vai ver muita gente errada. Mas onde estão os verdadeiros? Eu quero te dizer, os verdadeiros estão por aí. Só que talvez você ainda não percebeu. E talvez você precise se posicionar como desses verdadeiros. E aí é que a gente entra no texto que eu pedi para você ler. E aí, você está olhando aí na telinha, está falando assim, não que nós sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, como eu falei, tem muitas pessoas fazendo coisas erradas com a palavra, mas você pode fazer a diferença. Mas talvez você olhe para a sua vida, para a sua estrutura, e você pense, mas Rod, como é que eu vou fazer pela estrutura que eu tenho? E a resposta é, não é você, é Deus em você. Não é a sua capacidade, é Deus em você. Paulo, ele era capaz, mas Jesus permitiu que ele ficasse cego, ficasse um tempo ali em jejum, ele se esvaziasse do todo o conhecimento dele para receber o conhecimento de Deus. Ele diz: eu considero todas as coisas como perda se comparado a Cristo. Paulo entendia que tudo que ele precisava é Cristo, então tudo que você precisa também é Cristo. E Cristo, ele conta com você para fazer a diferença nesse tempo. Chega de se esconder atrás de desculpas. Chega de usar exemplos ruins para você se esconder. Deus quer contar com você, Deus quer levantar você. Tem pessoas menos capazes que você, com menos conhecimento que você, com menos manejo da palavra que você, com menos intimidade com Deus que você, mas eles estão se posicionando. E às vezes você tem tudo isso e você não se posiciona. E Deus está falando para você, é tempo de você se posicionar. 2025 já está acabando. Você vai continuar assim em 2026 também? Sem viver o que Deus tem para a sua vida? Sem abraçar o destino que Deus tem para a sua vida? Sem abraçar a vocação que Deus tem para a sua vida? Colocando desculpas? Deus sabe das suas desculpas. Ele entende suas desculpas. Mas nessa noite, eu estou te dizendo, as suas desculpas não são motivos para você não viver o chamado de Deus para a sua vida. Exemplos ruins não é motivo para você não viver o que Deus tem para a sua vida. Nessa vida, todo mundo vai se frustrar em algum momento. A gente se frustra com pai, com mãe, com cônjuge, com várias pessoas. Mas tem um que jamais vai me decepcionar. Jesus Cristo de Nazaré. E ele que está te chamando para essa obra. E o apóstolo Paulo, já para finalizar essa palavra, vou tentar correr aqui. Ele diz assim,
No capítulo 3, versículo 1, estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos a necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês? Aí Paulo diz, não. Vocês são a nossa carta, escrita e lida por todos. Vocês manifestam que são a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas em carne, isto é, em nossos corações. Versículo 4. E é por meio de Cristo que temos tal confiança. Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Vou fazer a leitura logo aqui para poder já finalizar a palavra, tá? E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério que teve condenação teve glória, muito maior será a glória do ministério da justiça. Versículo 10. Pois neste particular, o que era glorioso não tem mais glória, diante da glória atual, que é muito maior. Versículo 11. Aleluia. Versículo 11. Porque o que estava desaparecendo teve a sua glória, e muito mais glória tem o que é permanente. Temos, pois, tal esperança e agimos com ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu no seu rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos nele, a fim de perceber que o brilho estava desaparecendo. Mas a mente deles se escureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança e não foi retirado, pois só em Cristo esse véu é retirado. 16. Versículo 15, perdão. Mas até hoje, quando eles leem Moisés, o véu está no coração dele. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Versículo 18, para finalizar. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor. E este Senhor é o Espírito. Então, como eu falei aqui para vocês, já para finalizar, o apóstolo Paulo estava defendendo o seu apostolado. E ele falou: porventura, eu vou trazer cartas de recomendação para vocês? Porque naquela época era comum pessoas levarem cartas de recomendação para falar quem eles eram, as habilidades que eles tinham, quem estava enviando ele. Mas o apóstolo Paulo, não vou enviar cartas para vocês para mostrar quem eu sou. Vou mandar carta para vocês para mostrarem meu currículo, meus dotes, não. Vocês são essa carta. Não preciso ficar me autopromovendo ou levando cartas para mostrar quem eu sou. Importa quem é Cristo. Importa quem é Cristo. E Paulo diz assim: vocês são cartas escritas em nosso coração, conhecidas e lidas por todos. Aí ele diz assim: vocês são cartas escritas por Cristo, não com tinta ou em placas de pedra, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em placas de pedra, mas em corações. Paulo estava fazendo um paralelo ali entre a lei de Moisés e sobre Cristo. Para você entender, Moisés ele subiu ao monte e ficou lá durante 40 dias e 40 noites com o Senhor. E quando ele desceu com as placas dos 10 mandamentos. Ele ficou 40 dias e 40 noites, e quando ele desce com as placas dos 10 mandamentos, a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava. E durante alguns dias o rosto de Moisés continuou brilhando.
Mas chegou um momento que aquele rosto de Moisés que brilhava começou a perder o brilho, e Moisés foi cobrir o seu rosto com um véu, para que as pessoas não vissem que o brilho estava sumindo da face dele. E Paulo está fazendo esse paralelo. Paulo estava dizendo, da mesma forma que existia uma glória quando Moisés recebeu as tábuas, existe uma glória quando o Espírito é derramado sobre a igreja. Aí ele está dizendo, mas nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto para que as pessoas não vissem que o brilho estava indo embora, não. Nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor. E Paulo diz, a glória que estava na face de Moisés desapareceu, mas a glória que está em nós, através do Espírito Santo, ela não desaparece. Ela é uma glória maior. Aí Paulo diz assim, se a lei que condenava as pessoas à morte teve uma glória tremenda, quem dirás a lei que traz vida? Quando Moisés ele vai receber as placas dos 10 mandamentos, a Bíblia diz que o monte que Moisés subiu, ele tremia, tinha fumaça, tinha trovões, relâmpagos. Era uma coisa terrível. E aquilo ali era a glória de Deus naquele lugar. Aí Paulo está dizendo, você acha isso extraordinário? Você acha que isso teve glória? Não se compara aquilo que vocês vão viver em Cristo. Se você acha que o que Moisés experimentou foi extraordinário, vocês não têm noção do que está acontecendo no meio da igreja. Só que essas manifestações de Deus nem sempre são visíveis. São invisíveis aos nossos olhos. Mas, nesse exato momento, a glória do Senhor está resplandecendo na minha face, na sua face. No meu rosto, no seu rosto. E nós não precisamos nos esconder. É por isso que Deus ele não gosta, tá? Quando a gente se esconde. Quando a gente vai para a caverna, Deus vai na caverna nos encontrar e nos tira da caverna. Porque existe uma glória de Deus que está na sua face e não é para você se esconder. Eu quero dizer para uma pessoa que está me ouvindo aí. Deus está dizendo, chega de se esconder. Porque a minha glória está sobre você e a minha glória precisa ser manifesta através da sua vida. Até quando vai ficar igual Moisés se escondendo? É tempo, ó, de vir para fora e manifestar a glória do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele começa esse texto falando sobre que nós exalamos o perfume de Cristo, depois ele vai falar, vocês são cartas. E naquela época, era comum enviar carta para as pessoas, mas as cartas elas eram seladas, ou seja, só poderia ter acesso ao conteúdo da carta a pessoa a quem era direito receber aquela carta. Mas Paulo disse, não, vocês que são cristãos, vocês são a carta que é lida por todos. Ou seja, na nossa ida, na nossa volta, no nosso deitar, no nosso levantar, as pessoas estão nos observando. E eu quero te perguntar, ao te observar, o que as pessoas leem sobre a sua vida? Ao te observar, o que as pessoas veem em você? Olha só, tem gente que nunca leu a Bíblia na vida. Mas as pessoas conseguem identificar quando o crente está dando mau testemunho. Sim ou não? Da mesma forma que as pessoas também conseguem observar quando o crente está dando um bom testemunho. Quando o crente é correto. Então você é uma carta que é lida por todos. Aonde você vê as pessoas estão te observando. E eu quero te perguntar, e me incluo nisso, tá? Eu estou te falando isso, mas eu quero me incluir nisso. Quando as pessoas olham para a minha vida e para a sua vida, e elas leem a carta que nós somos, diante de várias coisas que elas podem ler, elas conseguem ler Cristo na minha vida e na sua vida? Não é o Cristo que as igrejas evangélicas pregam, não. É o Cristo da Bíblia, tá? O Jesus Cristo da Bíblia. Aquele que ensina a amar, a perdoar, que é paciente, que é tolerante. Porque tem igrejas que estão pregando um Cristo completamente diferente que não é o Cristo da Bíblia. Eu estou falando do Cristo da Bíblia que as igrejas sérias pregam esse Cristo. Olhando para a sua vida, será que as pessoas conseguem enxergar Cristo na sua vida? Ver que você é uma carta que aponta para Cristo? Se a resposta é sim, glória a Deus para a sua vida. Mas se a resposta é não, nessa noite o Espírito Santo quer reescrever Jesus Cristo na sua vida. Para que onde você passar, as suas atitudes sejam como bom perfume e a sua vida reflita Cristo através da carta que você é. E ele fala, essa carta não foi escrita como as placas dos 10 mandamentos em placas de pedra, não. Não. Foi escrita através do Espírito Santo em nossos corações. Então é a nova aliança superior. E olha só, Paulo era um judeu, como eu falei para você, conhecedor da lei. Ele valorizava e muito a lei de Moisés. Tá? Ele valorizava muito, mas ele entendeu em Cristo que a lei de Moisés poderia até ter algum valor, mas viver para Cristo era superior
ao que Moisés viveu. O que Moisés viveu era uma sombra que apontava para o que Cristo fez e está fazendo através da igreja. Moisés subiu para o monte, desceu do monte com mandamentos, que é não matarás, não adulterarás, honrará teu pai e tua mãe, né? Amarás a Deus acima de todas as coisas, não farás imagem de escultura, né? Não cobiçarás, não adulterarás. Esses foram os mandamentos que Moisés recebeu. E o seu rosto brilhou. Mas Jesus diz assim, ó, eu quero trazer um novo mandamento para você. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ame o próximo como a ti mesmo. E a minha glória vai estar resplandecendo no seu rosto. Ele resumiu toda a lei nesses mandamentos. E diz para a gente, vão e façam o que eu fiz. E aí, olhando esse desafio de viver uma nova realidade em Deus, aí Paulo diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Nós, por nós mesmos, como eu falei, ao avaliar a sua vida, talvez você não tenha as características de Cristo. E essa capacidade não está em você, está nele. É ele que vai colocar os frutos do Espírito Santo em você. É ele que vai colocar a marca dele em você. É ele que vai lapidar e moldar você, mas você precisa se apresentar diante dele na oração, se apresentar diante da palavra dele. Então, a capacidade não está em nós, está nele. Nós só precisamos nos colocar diante dele e falar, Senhor, eu não posso, eu não consigo. Eis-me aqui. E ele vai fazer na minha vida e na sua vida. E aí o apóstolo Paulo diz assim, foi o Espírito do Senhor que nos capacitou para uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Durante um tempo na igreja a gente ouviu a letra mata, o Espírito vivifica como uma desculpa para o crente não estudar a palavra. Aí eu ouvi assim, que teologia esfria o crente porque a letra mata. Você entendeu errado, se você pensa assim. Quando a Bíblia fala que a letra mata, a Bíblia não está falando sobre a letra, isso aqui, ó, sobre estudo, sobre teologia, sobre conhecimento, não. A Bíblia está falando sobre a lei que Deus deu para Moisés. Então a letra se refere a isso. Porque no Antigo Testamento, se você cometesse certos pecados, você pagava com a sua vida. Então por isso que Paulo está dizendo a letra mata. Mas ele está dizendo a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí ele vai dizer assim, porque a lei do Espírito me libertou da lei do pecado e da morte. É o que ele está dizendo. A lei de Moisés pode até matar, mas a lei do Espírito, ela vivifica. A lei, quando você erra, você peca, você morre. Mas em Cristo, você pecou. Ele te perdoa, ele te dá vida e vida com abundância se você reconhece seus erros. E confessa seus pecados e abandona. Então é sobre isso que Paulo está falando. Então eu quero dizer para você que é cristão, leia a palavra. Estude a palavra. Se puder, estude teologia. Porque a teologia, ela não esfria o fogo do Espírito. Ela apaga o fogo estranho. A teologia, ela não vai matar a sua fé. Muito pelo contrário. Ela vai te dar fundamento para que você creia de forma correta em Cristo e não esteja crendo em loucuras como pregam por aí. Então, a teologia vai só embasar o fogo do Espírito para que você continue constante. Eu não sou teólogo de formação, mas eu leio estudos teológicos e tem coisas que eu estudo que eu falo assim, meu Deus, que maravilha. E às vezes dentro da igreja a gente acha que você tem que escolher, ou você é do fogo ou você é do estudo da palavra. Eu não vejo isso na igreja de Atos dos Apóstolos. Ou você é da teologia ou você é do fogo. Eu não vejo isso na igreja primitiva. Eu vejo na igreja primitiva um Pedro que, sem ter Bíblia nas mãos, falou assim, ó, irmãos, eles não estão bêbados, como vocês pensam. Isso é o que aconteceu, o que foi predito pelo profeta Joel. Ele começa a falar sobre o que Joel profetizou. Ou seja, a letra. Mas estava cheio do fogo do Espírito Santo. Então chega dessa dicotomia, ou você é da Bíblia ou você é do fogo, porque a Bíblia que eu conheço diz que você pode ser da palavra e estar no fogo, até porque o fogo, ele só ganha volume onde a palavra está. Onde tem fogo e não tem palavra, é fogo estranho.
Onde tem fogo e não tem palavra, é fogo estranho, porque o fogo de Deus, ele vai te conduzir a amar mais a Bíblia. Se você foi para uma conferência que você achou que foi maravilhosa, se você foi para um culto que você achou que o céu desceu, mas depois desse culto você não teve vontade de ler a Bíblia, orar e buscar mais a Jesus e amar mais o próximo, eu quero te dizer, avalie suas experiências. Porque a experiência genuína com Deus vai nos conduzir para perto de Deus. E estar perto de Deus é estar perto da oração, da leitura da palavra e da obediência ao Senhor. Tá bom? Então, esqueça esse negócio de letra mata, é o conhecimento da palavra que vai me esfriar. Esqueça isso. Esqueça isso. Eu acredito que é possível sim você ter professores, tá? De teologia ou mestres bíblicos que não têm essa inclinação para o fervor, tá? E pode te turbar e te esfriar. Isso pode acontecer. Mas eu nunca ouvi falar de um conhecimento genuíno, com professores genuínos, que são cristãos genuínos, esfriar. Eu já participei de uma escola de obreiros na Lírio dos Vales e também já fiz um curso da Faculdade do Maranhão de liderança. E, cara, eu terminei o curso completamente diferente, aquilo transformou completamente a minha forma de ver a Bíblia, de ver Jesus. Eu passei a desenvolver um amor pela palavra que eu não tinha antigamente. Então, busque conhecimento. Até porque a Bíblia diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós precisamos ter conhecimento. Foi-se o tempo, gente, de crente não fazer uma faculdade, de crente não estudar, porque Jesus já vai voltar. Eu quero te dizer, Jesus vai voltar de qualquer forma, você na faculdade e você fora dela. Você estudando teologia ou você sem estudar teologia. Aí talvez eu falando isso aqui vai dizer, mas ele vai voltar mesmo, para que eu vou fazer? Isso é um pensamento pequeno, tá? A Bíblia diz assim, feliz é o servo que quando o seu Senhor voltar, o encontrar trabalhando. Então o Senhor, ele quer nos encontrar em movimento. Ele quer nos encontrar aprendendo, até porque a Bíblia diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, em 2026, Deus quer falar para mim e para você, ó, é tempo de sair do raso. É tempo de sair do jardim de infância espiritual. É tempo de parar de viver a fé dos outros, contando o testemunho dos outros. É tempo de você começar a ter a sua própria fé, contar os seus próprios testemunhos, ter suas próprias revelações a partir dos momentos que você passa com Deus e começar a pregar a palavra. Tá? Vou fechar esse parênteses aqui para a gente ir para o final. Então, a nossa capacidade vem do Senhor. E Paulo disse: o ministério que teve condenação teve glória, mas maior é a glória do ministério que promove a justiça. Aí Paulo estava falando, da mesma forma que você experimentou algo grande, o que nós estamos vivendo aqui é maior. Aleluia. Eu queria muito viver igual os apóstolos, assim, com Jesus, sabe? Andar com Jesus, deitar no peito de Jesus, comer um pão com Jesus. Isso é maravilhoso, mas isso não é possível, humanamente falando. Mas nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Jesus dentro de nós. No Antigo Testamento, Moisés e os profetas do passado tiveram Espírito sobre eles, e só sobre eles. A partir do dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. E todo mundo que confessa Jesus tem esse Espírito de Deus dentro de você. E a Bíblia diz que esse Espírito de Deus que habita dentro de nós não precisa que ninguém nos ensine nada, porque ele nos ensina todas as coisas. Então é por isso que você vai para a Bíblia e você não entende nada, mas quando você fala com o Espírito Santo, ele começa a te revelar a palavra que você não entende. Então, nós precisamos nos conscientizar do privilégio que nós temos hoje. Nós temos o Espírito Santo, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus ali no batismo, ele habita em mim e habita em você. O mesmo Espírito que desceu no Pentecostes, ele habita em mim e habita em você. Mas às vezes nós não temos consciência disso. E nessa noite eu quero te conscientizar que existe uma glória disponível para você experimentar no Senhor. Aí Paulo diz assim, no versículo 12, por isso temos tal esperança e agimos com ousadia. Ele fala assim, quando alguém se converte, o véu é retirado. Aí o versículo 17 diz assim, ora, o Senhor é o Espírito,
E onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. E ele diz: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Paulo está dizendo que na mente do povo de Israel existia um véu, ou seja, existia uma dificuldade de entender a lei. Aí ele fala assim: quando alguém se converte, esse véu é retirado. E esse véu existe também não só no povo de Israel, mas em todos nós. Como eu falei, Paulo, quando ele se converteu, caiu escama dos olhos dele. E às vezes a gente que é cristão, a gente quer esperar que pessoas que não são crentes vejam as coisas a partir da nossa ótica. Aí eu quero te dizer, as pessoas estão com esse véu ainda, estão com o entendimento tapado. É necessário se converter para que esse entendimento seja esclarecido, esse véu seja retirado. E Paulo está dizendo, quando essa pessoa se converte, aí o véu é retirado. Aí a cegueira vai embora. Aí o entendimento aberto abre, sabe? Ele está falando sobre isso. Só que ele finaliza falando algo muito importante. Ele fala assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Aí ele fala: e nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, que é o Espírito. E Paulo está falando algo aqui muito importante. Paulo começou a sua vida como um fariseu, conhecendo Deus Pai através da lei. Só que Paulo, no caminho de Damasco, ele ouviu a voz do Deus Filho e ele caiu do cavalo. E o Deus Filho apareceu para ele, para revelar qual era a missão dele. Mas escrevendo aos Coríntios, Paulo está falando sobre uma outra pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Tem um autor que eu gosto muito dele, o nome dele é Francis Chan. Ele tem um livro chamado O Deus Esquecido. Um livro chamado Deus Esquecido. E esse livro Deus Esquecido fala sobre o Espírito Santo. Ele aborda no livro falando que Jesus, ele é até lembrado na igreja. Deus também ele é lembrado, mas o Espírito Santo ele é esquecido na igreja. E às vezes as pessoas veem assim: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Só que não é assim que funciona. Os três estão ali, ó. Óbvio que o Pai está acima de todos, mas não existe o Espírito Santo como um Deus menor. E Paulo está falando, ó, nós contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória por esse Senhor. E esse Senhor é o Espírito, ele diz: onde o Espírito do Senhor está, ali existe liberdade. Gente, o ministério do Espírito Santo, ele é real. Tem uma área da teologia que eu gosto muito, chama-se paracletologia, que é um estudo sobre espíritos e principalmente o Espírito Santo. E você vai vendo ao longo da Bíblia que o Espírito Santo sempre esteve presente. Ele esteve no Gênesis, quando Deus falou: haja. Ele esteve com Moisés, quando Moisés abriu o Mar Vermelho. Ele esteve com Elias, quando o fogo caiu do céu. Aleluia. Ele esteve com Elias, quando Elias foi levado na carruagem de fogo. Ele esteve com Davi, quando Davi lançou uma pedra sobre Golias. Ele esteve com Daniel na cova dos leões. Ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Ele esteve com Josué quando estava lutando em Jericó. Ele esteve sobre Jesus ali no batismo. Ele esteve sobre a igreja no dia de Pentecoste, mas ele também está dentro de mim e de você em 2025. O Espírito Santo, ele é real e ele é esse Senhor que Paulo estava falando. Ele está falando: nós não somos como Moisés que esconde o rosto, não. Nós refletimos a glória do Senhor. E esse é o tema que a gente vai trabalhar no Q6 no ano que vem. E nós não temos capacidade. A nossa capacidade vem do Senhor. E nós seremos referenciais da glória de Deus. Olha o que é referencial. Referencial é tipo assim: você quer chegar num lugar e ter um ponto de referência próximo daquele lugar. O referencial é isso. Eu não posso chegar fisicamente perto de Deus, mas se eu me aproximo dessa pessoa que está me ouvindo, eu encontro o Deus que eu procuro. Então, referenciais são pessoas que apontam para um destino. Então, quando alguém se encontrar com você, que a pessoa tenha desejo pela eternidade,
Que a pessoa, quando se encontrar com você, tenha desejo de Jesus. Que a pessoa, quando se encontrar com você, tenha desejo da palavra. Que a pessoa, quando se encontrar com você, se encontre com Deus que caminha com você. Então, Jesus está vivo, o Espírito Santo está vivo e ele deseja nos transformar. Paulo diz: somos transformados de glória em glória, contemplando ao Senhor. Tem outro livro que eu comecei a ler, não terminei ainda. O nome do livro é Discipulado Começa com Contemplação. E o que esse livro quer trazer? É que os discípulos eles foram transformados não apenas aprendendo leis. Ele foi transformado porque ele se relacionava com Jesus, eles viam a glória de Deus na face de Jesus. Esse livro levanta a ideia de que você é transformado a partir dos seus momentos de encontros com Deus. Quando você fecha a porta do seu quarto, você vai orar, a glória do Senhor vem no seu quarto e você é transformado. É aquele momento que você vai orar, cheio de ira no seu coração, você termina, você está amando aquela pessoa. Você está querendo esganar alguém, você termina, pô, eu amo essa pessoa, também sou difícil. Então, que a glória do Espírito Santo ela seja vista na minha vida e na sua vida, neste novo ano que vai se iniciar. Que o Espírito Santo ele use você para fazer a diferença. O Espírito Santo transforma você de dentro para fora. Que a glória de Deus te envolva de tal forma que não seja mais visto a pessoa que você é, mas seja visto Cristo em você. Que o perfume de Cristo seja exalado na sua vida. Que você se conscientize que você é uma carta viva. Que por onde você passa, as pessoas veem Cristo na sua vida, mesmo que você não perceba. As pessoas sentem o perfume de Cristo na sua vida, mesmo que você não perceba. Você tem passado por lutas que você não entende, mas isso é para revelar o perfume de Cristo na sua vida. Porque uma flor, ela só libera a sua essência quando ela é esmagada. Às vezes Deus permite a gente passar por provações para que o perfume de Cristo que está em nós seja exalado. O perfume que estava ali no vaso de alabastro, ele só foi liberado quando o vaso foi quebrado. Às vezes Deus permite você ser quebrado, ser quebrada, para que a essência que está em você venha para fora. Para que a essência que está em mim venha para fora. Que em 2026 o bom perfume de Cristo seja exalado na minha vida e na sua vida. Que o Senhor derrame capacitação sobre a sua vida. Que o Senhor derrame sobre a sua vida os dons espirituais. Que os frutos do Espírito Santo sejam vistos na sua vida. Que o poder, o fogo, a glória do Espírito Santo seja derramada sobre a sua vida. Eu profetizo fome e sede pela palavra de Deus. Eu profetizo entendimento aberto para compreender a palavra de Deus. Eu profetizo portas abertas para a sua vida, principalmente para pregar a palavra de Deus. Que o Senhor te transforme, que você não mais viva baseado na força do seu braço, mas que você viva baseado no Espírito. Que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus por excelência, revele Jesus Cristo ao seu coração e te faça amar mais a Jesus. Que você não se limite e se coloque na posição que Deus quer te usar para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão aqui me ouvindo, Pai. E por aquelas que darão de me ouvir depois. Que a tua glória transforme, Senhor, essas pessoas e a minha vida. Que o teu Espírito, Pai, destrua toda e qualquer cadeia, resistência, Senhor, que existir. Que em nome de Jesus, o teu Espírito, que nos chama para a liberdade, possa levar essas pessoas que estão me ouvindo para a liberdade. Porque a tua Bíblia diz que onde o teu Espírito está, ali existe liberdade. Ali existe liberdade. Que essas pessoas que estão me ouvindo não sejam limitadas por olhares, por julgamentos, por até julgamentos próprios que as pessoas tecem sobre si próprio. Não. Que a mente possa ser renovada pelo teu Espírito. Que elas possam viver novidade de vida, Senhor. Pai, eu creio que o mesmo Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes continua sendo vivo, continua sendo real e continua estando no meio da tua igreja. Que o Senhor possa derramar uma porção do teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus.
Nos enche com esse Espírito. Nos renova, Senhor, nessa noite de hoje. E que nós possamos ser verdadeiramente referenciais da tua glória. Eu quero te apresentar nossas vidas nessa noite de hoje e pedir a tua bênção sobre a nossa vida. Nos dá um final de ano de paz, um final de ano abençoado. Um final de ano com gratidão em nossos corações. Que nós possamos dar a ti, Senhor, nosso louvor, nossa gratidão, nossas ofertas a ti, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem feito coisas extraordinárias na nossa vida, Senhor. Transforma nosso coração, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, Senhor. E que no ano de 2026 nós possamos viver novidade de vida, Senhor. Que o Senhor possa preparar campos para que a gente possa ir levar a tua palavra. Exalar esse bom perfume, Senhor. Que a alma se renda ao Senhor no ano de 2026. Que a gente possa fazer mais para o Senhor em 2026. Nos tira da paralisia espiritual. Eu quero te pedir, Senhor, o teu Espírito Santo possa derramar cura sobre quem precisa de cura neste momento. Derrama graça, derrama unção, derrama poder sobre as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, derrama a sua glória sobre as nossas vidas, meu Pai. A tua glória, que o fogo do teu Espírito Santo, Senhor, possa, Senhor, ir aonde a minha voz está chegando, Senhor. Modifica a atmosfera de lares, de locais onde essas pessoas estão me ouvindo. Que curas possam fluir, Senhor, ainda esses dias, a partir do teu Espírito Santo. Que nós possamos viver um ano de romper, um ano de sobrenatural na nossa vida. Que nós possamos ver milagres do Senhor na nossa vida, Pai. Modifica completamente nosso momento íntimo com o Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa nos encontrar com a tua glória quando a gente dobrar nosso joelho para orar ao Senhor. Que o Senhor possa se revelar para nós quando nós abrirmos a tua palavra. Que nós não possamos ter sono ao ler a tua palavra, não. Mas que nós possamos ter o nosso coração ardendo pela tua palavra, Senhor. Nos abençoa, Pai, com toda sorte de bênção. É isso que eu oro já te agradecendo no nome de Jesus. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Amém, meu povo. Se a palavra fez sentido para você, se fez sentido, deixa um comentário aqui para eu saber que fez sentido para você, tá? Jesus, Deus é bom. Deixa um comentário aqui nessa live. Isso ajuda o YouTube recomendar esse culto para mais pessoas. Eu acredito que semana que vem, deixa eu até olhar que data que é semana que vem aqui, antes de falar, 22. Semana que vem a gente tem mais uma reunião, antes de acabar o ano, tá? Depois nós voltamos em janeiro, se Deus permitir, tá bom? Como eu falei, nós fazemos nossa reunião pelo Google Meet, mas não estava ficando gravada no YouTube, então fiz dessa forma, mas sinceramente eu não gosto de fazer assim, porque eu não gosto de só eu falar, porque eu não tenho toda a revelação de Deus, eu não tenho todo o conhecimento. Eu acredito muito no que vocês carregam, então eu quero ter momentos de troca com vocês. Como vocês estão vendo, estou vendo tipo um pato, um ganso aqui em cima na tela, é o logo do StreamYard. Através dessa plataforma, eu posso ficar online com até 6 pessoas, tá? Simultaneamente. Então, se você sentir no coração o desejo de participar de forma ativa, fazer uma oração, fazer um louvor, trazer uma palavra na nossa última reunião do ano, até no ano que vem, me procura que a gente pode alinhar isso, a gente flui junto aqui, tá bom? Mas se quiser só ouvir como hoje também não tem problema, pode nos acompanhar no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, para quando a gente for fazer nossa live, você ser notificado ou notificada, tá bom? Muito obrigado mesmo por ter estado conosco nessa reunião. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vou fazer só mais uma oração e vamos encerrar. Senhor, só quero te agradecer por tudo que o Senhor fez, Senhor. Dá aos seus filhos uma noite de paz, uma noite de sono reparador, que as tuas bênçãos que enriquecem, não traz consigo dores, seja derramada sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Nos ajuda a ser quem o Senhor deseja que nós sejamos. E que nós não possamos ser quem nós queremos ser, mas ser quem o Senhor deseja que nós sejamos, Senhor. Forge em nós a identidade de Cristo, Senhor. E nos abençoa com toda sorte de bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o brilho de seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre sua família, sobre seu coração.
E por hoje é só, meu povo. Estamos encerrados. Deus abençoe. Beijão no coração e até a próxima reunião. Fique com Deus.